Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Estamos gravando o nosso podcast, especialmente numa sexta-feira, para comentar o dado do PIB trimestral que foi divulgado ontem pelo IBGE. O PIB teve um crescimento surpreendente, foi o comentário geral, um crescimento de 1,9% em relação ao trimestre anterior, bem acima do que o mercado previa, e o grande destaque foi a agropecuária, com um crescimento de 21,6%. Agora, mesmo se a gente tirar a agropecuária, o crescimento do PIB não agropecuário foi um crescimento de 0,4%, que é, não é tão pouco assim, é um crescimento razoável, embora um pouco abaixo da média dos últimos 4 trimestres. Em podcasts anteriores, a gente chegou, inclusive, a mencionar isso, que o PIB esse ano deveria crescer mais por força de dois fatores. Quer dizer, há fatores negativos, não há dúvida, mas dois fatores positivos. Um, o crescimento da agropecuária é forte, né, que deve ser maior que 10% nesse ano, e também o forte expansionismo fiscal, né? O efeito maior da agropecuária se concentrou nesse primeiro trimestre, né? Por especificidades das safras, safra de soja, etc. Pode ser até que o próximo trimestre seja depois de crescer 21,6, pode ser, até ser negativo, sei lá. Mas o grosso da concentração foi agora. Já o efeito da expansão fiscal deve vir nos próximos trimestres, né, quando tiver em pleno vigor o aumento do salário mínimo do funcionalismo, que foi agora em maio e é recebido no mês de junho, então vai pegar um pouquinho do segundo, um mês do segundo trimestre, e também outros gastos, tipo a Bolsa Família, que é uma parte dele, dos novos gastos, para mulher grávida, para menores de 7 a 18 anos, tudo isso vai ser a partir de junho também. E, enfim, tem uma série de gastos que aumentam. Então, nós vamos ter um expansionismo fiscal mais concentrado para frente, né? Uma troca aí dos fatores de impulsão da economia, né? Na verdade, ah, uma coisa que eu queria comentar é que o governo Lula está enfrentando, na verdade, começando esse primeiro e segundo trimestre, né, esse ano, com uma conjunção astral muito favorável na economia, né? Um PIB em crescimento e uma inflação em queda, sendo que essa última, quer dizer, a inflação em queda deverá condicionar uma queda da taxa de juros, Selic, e, na verdade, até a taxa de juros de mercado de longo prazo já estão caindo nesse momento. Isso aí deve ajudar também. Pegando aqui o índice de miséria de Ocon, né, o economista conhecido, famoso, que isso é um índice que ele construiu que é a soma da taxa de desemprego deflacionada com a taxa de inflação. Esse índice está melhorando, porque já vinha, na verdade, já vinha melhorando no ano passado, mas agora vem melhorando rapidamente, caiu de 14,1 no final do ano passado para 12,5 já agora em abril, e deve continuar melhorando por força aí da queda da taxa de inflação. Então, isso aí quer dizer, um quadro bastante favorável do ponto de vista da economia, mas que talvez não tenha uma duração tão longa assim. Eu vou parar por aqui os meus comentários. Isso aí foi só uma colocação inicial. Nós vamos fazer agora aqui uma roda com os demais participantes aqui do grupo, depois a gente vai voltando. Deixa eu fazer alguns comentários aí na esteira do que falou o Francisco. Ele destacou a surpresa em que foi recebido esse resultado do primeiro trimestre do PIB, né? Surpreendeu bastante positivamente a maioria dos analistas. E então, o ponto aí, o que eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, que esse crescimento
houve uma aceleração relevante do crescimento, essa foi uma grande surpresa, nas três principais métricas de crescimento do PIB. Primeiro, o crescimento na margem, né? O primeiro trimestre contra o último do ano passado. A gente tinha tido uma ligeira queda do PIB no final do ano passado nessa métrica e agora um crescimento muito robusto de 1,9. Segundo, o crescimento na comparação trimestre contra igual trimestre do ano anterior. A gente tinha fechado ano passado dessa comparação trimestre contra igual trimestre do ano anterior, com um crescimento de 1,9, agora ele subiu para 4, o crescimento desse primeiro trimestre contra igual trimestre do ano passado. E, por fim, a outra métrica muito usada é a que dá o crescimento do ano, inclusive, né? A métrica de 4 trimestres contra 4 trimestres anteriores. A gente fechou o ano passado com um crescimento de 2,9 e agora o crescimento nessa medida subiu para 3,3. O que ocorre é que, se a gente olha a contribuição, analisa os componentes lá da oferta e demanda para esses resultados, do lado da oferta fica muito claro que, de longe, né, o principal fator que explica uma boa parte desse desempenho, dessa aceleração inesperada pela intensidade do crescimento nessas métricas, foi o extraordinário desempenho da agropecuária. Então, sobre isso, não há muita dúvida, mesmo que isso não explique todo o crescimento, como o Francisco colocou. Mas o fato de que esse desempenho da agropecuária é um desempenho que é bem mais concentrado no início do ano, principalmente porque ele está muito apoiado no extraordinário desempenho da colheita de soja no país, e a colheita de soja se dá no período de fevereiro a abril. Então, é de esperar um crescimento bastante mais modesto ao longo do ano da agropecuária. Ainda assim, um crescimento forte, mas vai ser nesse primeiro trimestre, se a gente compara o primeiro trimestre desse ano com o do ano passado, a agropecuária cresceu 18,8% nessa comparação contra o ano passado. A maioria dos analistas já está revendo o crescimento da agropecuária esse ano para acima de 10%. Mas isso quer dizer que no restante do ano, o crescimento, em vez de 18,8%, vai ser, digamos, alguma coisa entre 7 e 8%, na média, o restante do ano contra igual período do ano passado. Então, vai ter uma desaceleração relevante aí. Então, por ter sido muito concentrado no agro, essa aceleração no crescimento, ela não é um bom indicador do que vai acontecer para frente. Para frente, a gente vai ter um crescimento muito menor do agro, ainda que relevante, mas tem esses outros fatores que o Francisco colocou, que eu posso voltar em outro momento, se der tempo aqui do nosso podcast, em particular a expansão fiscal, que não foi relevante ainda no primeiro trimestre e vai ser muito relevante no restante do ano, em termos de impacto expansionista sobre o crescimento. Então, a gente tende a ter uma mudança de fatores que estão por trás da sustentação da atividade econômica no horizonte mais para frente. Um segundo ponto, e depois outras coisas eu deixo para falar mais adiante, um segundo ponto é que chamar a atenção que esse desempenho surpreendentemente positivo está levando a uma revisão generalizada dos analistas de crescimento do PIB no ano. Lendo o valor de hoje, por exemplo, já tem muitos analistas projetando um crescimento acima de 2%. Enquanto que o Focus, naquele levantamento do Banco Central junto ao mercado, né, consultorias e bancos, um número bem grande, um painel bem amplo, o último Focus mostra uma expectativa de crescimento de 1,3% para esse ano. E agora parece evidente que essa coisa vai ser bem revista para cima. A principal razão disso, e aí encerro essa primeira participação, a principal razão disso está ligada ao carregamento estatístico, à herança estatística desse desempenho do PIB do primeiro trimestre. Na série com ajuste sazonal, se o PIB ficar parado daqui para frente, até o final do ano, não tiver nenhum crescimento mais na margem, depois desse 1,9 que começou o ano, o crescimento do PIB no ano será 2,4.
Então, previsões muito abaixo disso têm implicitamente uma ideia de uma contração muito significativa do PIB daqui para frente. Os que apostam mais num quadro mais próximo de uma estabilidade na margem do PIB, com os fatores de expansão e contração do PIB se compensando, estão confluindo para uma coisa mais próxima do que essa herança estatística sugere, o crescimento de 2,4. Então, eu queria chamar a atenção para esses dois pontos. Depois eu falo de outras coisas mais adiante. Eu queria aqui explorar um pouquinho, né, o comportamento da demanda agregada. Ao lado da oferta agregada já foi bastante explorado que a agropecuária foi o grande motor, com todos os seus efeitos de disseminação sobre os demais setores da economia, e não apenas restritos ao setor agropecuário, né, que pesa 8%, 9% no PIB da economia brasileira, mas analisar um pouquinho a evolução, como é que eles se comportaram apenas nesse primeiro trimestre, né? Então, o consumo, que cresceu 0,2, se a gente olhar a série, ele vem desacelerando um pouquinho, sim. Mas, como o Caio colocou, ainda é uma taxa, se comparada ao primeiro trimestre do ano passado, bastante robusta. Agora, os investimentos é que são, acho que, a grande péssima notícia, a grande má notícia desse dado de PIB. Porque eles caíram no primeiro trimestre 3,4% em relação ao quarto trimestre, né? E, na verdade, isso colocou a taxa de investimento no trimestre primeiro deste ano em 17,7%, ela caiu. E o Brasil, a gente vem aqui discutindo já há muito tempo nesse podcast, né, que o Brasil precisa alargar a sua capacidade produtiva. O Brasil precisa aumentar o seu PIB potencial, né, com todos os benefícios que sugere, que a gente sabe que gera. E essa taxa de investimento, os investimentos se comportaram muito mal, já vem desacelerando na série trimestral com ajuste anual, eles vêm perdendo fôlego, e, na verdade, são o gasto nobre da demanda agregada. Nobre em que sentido? Porque atuam do lado da demanda, aumentam o PIB no curto prazo e são os únicos componentes da demanda agregada que atuam do lado da oferta agregada, aumentando a capacidade produtiva da economia, né? E os investimentos, a gente sabe, na literatura, isso é tratado, dependem dos juros e das expectativas em relação ao futuro próximo da economia, incluindo aí muitos fatores, não é trivial, mas a estabilidade institucional, a política, a estabilidade das regras. Então, na verdade, se a gente quiser fazer uma análise um pouquinho mais longínqua, a gente vai ter que analisar muito bem quais são os fatores que estão por trás dessa queda dos investimentos e vamos ver como é que eles se comportam aí ao longo dos próximos meses, para que, de fato, a gente possa ter um crescimento mais sustentado, garantido no tempo, sem pressões inflacionárias. O outro componente da demanda agregada que também chamou atenção é a contribuição da demanda externa. Em geral, quando a gente diz a contribuição da demanda externa foi positiva, é porque o crescimento da quantidade exportada foi maior do que a taxa de crescimento das importações. E, nesse caso, a gente não teve esse efeito positivo. A gente teve uma queda, tanto nas exportações como nas importações. Só que, como as importações caíram mais do que a queda na taxa nas exportações, então a contribuição da demanda externa ao PIB foi positiva. Na verdade, a demanda doméstica ela teve uma contribuição negativa ao PIB, né? Considerando os componentes consumo, investimento e investimento, que foi o que jogou para baixo e para o terreno negativo esses componentes da demanda agregada. Então, na verdade, também queria chamar a atenção para mais um fator que foi favorável a esse PIB do primeiro trimestre, que são as condições internacionais. Esse primeiro trimestre do ano, ele foi marcado por condições internacionais relativamente benignas, relativamente favoráveis, né? Aquele temor de uma crise financeira nos Estados Unidos e na Europa, ele foi se dissipando ao longo do período, o dólar se desvalorizou na maior parte do período, e isso foi bom para a moeda de países emergentes. Isso também contribuiu para um fluxo de capitais internacionais dirigido aos países emergentes, com menos aversão global a risco, né? E o crescimento chinês também foi bom nesse primeiro trimestre. A gente não sabe se ele vai se manter, já há sinais de desaceleração. Mas nesse primeiro trimestre foi bom por conta da reabertura da economia chinesa pós-Covid.
né? Então, eu queria colocar apenas esses fatores, depois eu volto na segunda rodada. Agora, meu destaque são um pouco um resumo do que já foi colocado, mas eu gostaria de dizer de que a gente pode pensar que existem no PIB dois Brasil. Por um lado, o Brasil das commodities, não? Ou seja, Francisco Eduardo, Margarida, destacam o papel do setor agrícola, mas também tem extrativa mineral. Tá? Então, não só as commodities agrícolas, mas também os combustíveis e minerais tiveram uma forte expansão neste primeiro trimestre. E acho que essa foi a grande surpresa. Tá? A grande surpresa foi o Brasil das commodities foi muito bem. Tá? Agora, como a Margarida destacou, quando a gente olha para a demanda doméstica, a gente está vendo uma desaceleração, ou seja, produto, em grande parte, do papel da política monetária. Se a política monetária está provocando uma desaceleração no nível da atividade. É preocupante, como a Margarida colocou, o investimento que teve uma forte queda. Tá? Outro ponto que foi bastante destacado para o lado da demanda, só para completar, é a variação de estoques, que foi muito significativa e que está muito associada ao setor agrícola. Tá? Provavelmente essa variação de estoques devem significar, nos próximos meses, alguma expansão de exportações. Tá? Ou seja, que a gente vai ter que cuidar das exportações que caíram relativamente pouco, mas caíram, devem ter algum impacto por causa de exportações basicamente agrícolas. Um último ponto que eu gostaria de destacar é sobre o que o PIB significa para a política monetária. Tá? Eu acho que, como foi já destacado, não, a demanda doméstica cresceu bem pouco, tá? Basicamente, aí foi um pouco mais puxado pela variação de estoque. A economia está com alguma desaceleração. É claro que temos que discutir também a relação que existe entre o consumo, o mercado de trabalho, tá? E o setor serviços, tá? Esses três temas, consumo, mercado de trabalho e serviços, estão relacionados dentro do que a Margarida colocou como demanda doméstica, tá? Ainda que os dados de emprego tenham vindo bem, devemos ter alguma desaceleração, provavelmente, tá? Mas, provavelmente, para a política monetária, esta forte expansão do PIB não tem tanta relevância, porque foi o Brasil das commodities que mais expandiu, que mais nos surpreendeu. Tá? Então, acho que se a gente espera... porque um dos debates que a gente pode ter é se... o que vai acontecer com a taxa de juros, não? O que podemos esperar para as decisões do Banco Central, se isso seria condicionado de alguma forma por esta nova informação que foi dada pelo PIB. Eu queria pegar esse ponto do lixo, aproveitar esse ponto de o que pode acontecer com a taxa de juros, que isso aí a gente começa já a falar aqui sobre o futuro, né? Que até então a gente estava falando do que já passou, né? Tentando interpretar o crescimento que já passou. Queria fazer uma breve colocação sobre o que esperar para o futuro, né? Eu estava falando aqui na minha primeira intervenção que o governo Lula, nesses primeiros meses, passou por uma conjuntura bastante favorável do ponto de vista econômico, uma conjunção astral, como eu falei, favorável de economia crescendo e inflação em queda, né? Uma coisa importante é que essa queda da inflação, acho que alguém aqui já falou sobre isso, acho que foi a Margarida, ela foi muito ajudada por fatores internacionais. A queda dos preços das commodities, né, inclusive do petróleo, né, que ajudou bastante a diminuição das pressões inflacionárias, o fim dos problemas nas cadeias de suprimento internacional, que também
permitir um abastecimento melhor de bens, um barateamento de insumos, inclusive do frete internacional, que é uma coisa que ajuda todos os setores. Tudo isso teve um efeito deflacionário, que explica o fato de que, numa economia com o PIB crescendo possivelmente acima do potencial, na minha visão, acima do potencial, o mercado de trabalho relativamente aquecido e a inflação caindo e com perspectivas de queda ainda para frente, né? A minha questão aqui é que esse período de graça tende a se estender, talvez pelo ano todo de 2023, né? Inclusive, eu revi bastante a minha posição. O Caio falou aí sobre o que os analistas estão esperando, muito já revendo para 2,4, que seria o caso, em torno de 2,4, que seria o caso do PIB não crescer mais daqui para frente. Na minha opinião, e aí eu estou falando só por mim, não pelo grupo de conjuntura, tá? Agora eu peço esse waiver aí aos meus colegas, eu vou falar por mim, eu acho que vai crescer sim, ó, porque eu acho que existem forças expansionistas muito fortes. Eu já me referi aqui à questão fiscal. Provavelmente, até por essa razão que o Lixa falou, aqui do PIB das commodities, é o que está crescendo mais, isso vai facilitar o Banco Central começar a reduzir a taxa de juros, etc. Então, eu acho que existem fatores expansionistas, sim, acho que a gente pode pensar em algum crescimento, sobretudo nos próximos 2 trimestres, pelo menos. Então, nas minhas simulações aqui, a minha aposta é de um crescimento um pouco acima de 2,4, o que daria uma taxa de crescimento do PIB muito próxima à do ano anterior, né? Até pouco tempo atrás, todo mundo achava que ia ser muito mais baixo. Hoje, não tão mais baixo, na minha opinião, vai ser muito próxima à taxa de crescimento do ano passado, que foi 2,9%. Mas isso, para mim, é o curto prazo, né? Na minha avaliação, a partir de um certo ponto, que pode ser o último trimestre desse ano, ou começo do ano que vem, etc., as pressões inflacionárias voltarão com força. Por quê? Por uma combinação de política monetária que vai começar a se tornar menos, não chego a afirmar expansionismo, menos em queda, política fiscal e fim dos benefícios deflacionários vindo de fora, né? Que vão terminar, obviamente. Nesse momento, quando isso acontecer, as pressões inflacionárias voltarem, para evitar um novo ciclo de aperto monetário ou o aumento da inflação, vai ser inevitável, no meu entender, apertar os parafusos que estão hoje frouxos da política fiscal. É assim que eu vejo as perspectivas para frente, daqui para frente. Eu queria fazer umas poucas observações aí sobre o que vocês falaram. Primeiro, essa questão eu queria relativizar um pouco, não que a informação não seja relevante, essa questão da queda da demanda doméstica na margem, né? Se a gente junta consumo das famílias, que praticamente foi estagnado, com uma queda que a Margarida destacou da formação bruta de capital fixo, né, do investimento, a gente tem uma queda na margem, primeiro trimestre desse ano contra o quarto ano passado, da demanda doméstica, formada por esses componentes. Só queria, eu acho que esse dado não é que a gente deva ser desprezado, mas a gente tem que levar em conta que o ajuste é bom complementar essa informação com outros indicadores sobre essas variáveis. Isso porque o ajuste, as séries de ajuste sazonal são muito mais volátil, tem uma volatilidade grande, ela é afetada sempre por novas informações que vão saindo, novos PIBs, isso afeta pelos métodos de ajuste sazonal, afeta os dados já que a gente conhecia, são revistos, a série muda o tempo todo, o ajuste sazonal. Então, para a gente ter uma ideia mais clara,
é bom complementar essa informação, não desprezá-la, mas complementar com outras. E no caso do consumo das famílias, por exemplo, para discutir a questão de demanda e também a questão que se discutiu de juros, inflação, etc., eu diria que o consumo, se a gente olhar o consumo das famílias e pegar outra métrica, que é o primeiro trimestre desse ano, dado que saiu, e comparar com o igual trimestre do ano passado, nós estamos com o consumo das famílias crescendo 3,5%, que não é pouco, na verdade, e vindo do ano passado, onde ele fechou em 4,3%, uma desaceleração lenta. Se a gente compara o quanto cresceu o consumo das famílias do ano passado, 4,3%, um PIB que cresceu 2,9%, como o Francisco colocou. Mas esse ano, ele começa o ano crescendo 13,5%, uma desaceleração. Nos dá uma ideia que o crescimento do consumo ainda tem sido relevante, na verdade. E no fundo, a gente continua com essa. Existe essa questão, né, de que até que ponto o crescimento bem mais forte do que se esperava, uma restrição à queda da inflação e à queda dos juros. Eu olharia mais pelo lado não de que a demanda está desacelerando tanto assim, que o crescimento, tal como está se dando, não atrapalharia ou não prejudicaria a desinflação. Eu acho que a questão não é bem essa. A desinflação está ocorrendo e tende a continuar ocorrendo por uma extraordinária ajuda dos preços internacionais, tanto dos preços industriais, com a praticamente superação daquele quadro de gargalo nas cadeias produtivas, quanto forte queda de preços de commodities. E num quadro de câmbio bem comportado, como a gente está tendo, né, no período mais recente, isso aparece claramente nos IPAs, tanto agrícola quanto industrial, que estão com forte deflação. Então, a gente tem uma ajuda para desinflacionar a economia que independe da atividade econômica estar mais desacelerada, que não requer a desaceleração da atividade para que esse componente da inflação contribuam de forma importante para a queda do IPCA como um todo. E aí eu me refiro basicamente a bens industriais e alimentação no domicílio. Essa também favorecida, aliás, pela super safra. Então, a gente tem um quadro onde existem fatores de desinflação que podem conviver com um crescimento maior do que se imaginava, mas eu não diria que a demanda doméstica está tão desaquecida assim. Eu acho que o comportamento de serviços, que também estão crescendo bem, quando a gente olha essa comparação com o igual trimestre do ano passado e tudo mais, e o mercado de trabalho, bastante resiliente ainda, com taxa de desemprego, saiu quarta-feira do APNAD, 8,5% no último trimestre, uma taxa de desemprego que muitos consideram, para muitos analistas, essa taxa é até abaixo da taxa natural de desemprego, isso é uma polêmica. Mas, enfim, nós estamos num quadro onde a contribuição principal para a desinflação não está vindo da demanda muito desaquecida, não, está vindo mais dos preços internacionais. Então, nosso tempo está terminando. Queria chamar a atenção. Nosso tempo está terminando, infelizmente. Eu vou pedir assim para cada um pinga-fogo aqui, né? Cada um falar em 2 ou 3 frases o que pensa em relação às perspectivas daqui para frente, né? As perspectivas futuras para este ano e para o ano que vem. E se quiser acrescentar algum outro ponto, claro, mas bem rápido. Margarida. Eu queria chamar a atenção que todas essas discussões e análises que a gente fez foi de um crescimento que se pode esperar, pelo menos para esse ano, fortemente impulsionado pelo fiscal. E isso pode se configurar de fôlego muito curto, porque, na verdade, é um crescimento produzido por um impulso fiscal, por uma demanda que está sendo estimulada pelo lado fiscal, e a demanda privada não está, ela tem que entrar em cena. Então, é por isso que eu chamei tanta atenção para a recuperação dos investimentos. É variável fundamental para a gente entrar numa trajetória de crescimento sustentável. Ok. Lixa. Está sem som. Acho que temos pela frente uma desaceleração lenta, como o Caio falou, tá? Isso está em linha com o que está acontecendo com o mercado de trabalho, como o Caio falou, então teremos uma pequena desaceleração nos próximos trimestres, e junto com isso uma desinflação, uma redução da inflação por causa das condições internacionais, tá?
como Francisco Eduardo colocou, não sei se Deus é brasileiro, mas que está ajudando, está ajudando. Tem uma boa constelação, não, dos astros no momento. Eu queria só destacar um ponto sobre o ano que vem, infelizmente não dá tempo de eu falar, mas só para esse restante de ano, eu queria destacar um ponto que o Francisco tinha colocado, eu vou dar um número sobre isso, a questão da expansão fiscal daqui para frente. A gente vai ter uma desaceleração do que contribuiu nesse primeiro trimestre, que foi o brutal, o enorme crescimento do agro, mas vai ter agora, vai entrar em cena um outro fator, que é a expansão fiscal. No âmbito do governo central, a estimativa que se tem é que o crescimento real do gasto esse ano fique na ordem de 7%, perto de 7%. E no primeiro trimestre, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, esse crescimento foi só de 1,1%. Ou seja, esse crescimento todo vai se dar do segundo trimestre até o final do ano. Na comparação desse período que falta contra o igual período do ano passado, isso quer dizer que o crescimento do gasto primário do governo central vai ficar um pouco acima de 8% nesse resto do ano contra o igual período do ano passado. É uma enorme expansão fiscal. Então, por outro lado, é claro que a gente tem o fator da política monetária muito restritiva e vai continuar sendo, mesmo que comece um ligeiro alívio na margem, os juros futuros, que são muito importantes para a atividade econômica, já mostraram um recuo relevante, embora estejam ainda altíssimos, mas a gente vê a situação financeira das empresas, o crédito cada vez mais travado, tudo isso joga, obviamente, contra o crescimento. Então, a gente tem fatores, esse jogo de fatores muito difícil de prever o efeito líquido disso, na falta de uma estimativa mais refinada. Eu acho que, para mim, provisoriamente, a ideia de uma estabilidade na marcha faz sentido pelo jogo dessas forças atuando em direções opostas. Então, ficaria mais com um crescimento mais próximo desse carregamento estatístico aí de 2,4%, porque os sinais de aperto do crédito, das condições financeiras negativas nas suas empresas já são também muito evidentes. Não tem só o lado da expansão fiscal que vai vir. Então, diria que a gente tem esse quadro para esse ano. Para o ano que vem, eu deixo para falar em outro podcast. Ok, ficamos por aqui, então. Vamos continuar acompanhando esse tema e ajustando aí as nossas previsões. E voltamos na próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.